Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. E hoje estamos trazendo um vídeo muito legal sobre um dos primeiros casos de abdução da história da ufologia, com detalhes que talvez você não conheça. Tenho certeza que vai ser muito legal, embarque comigo então nessa viagem histórica para conhecer o caso Barney e Betty Hill, ocorrido em setembro de 1961. Mas antes de a gente conhecer essa história, se você não é inscrito, se inscreve agora no canal, é bem rapidinho, só clicar ali no botão para se inscrever, deixa seu likezinho, seu comentário, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e expandir a ufologia séria, honesta e objetiva. Muito bem, vamos começar então falando sobre os protagonistas deste caso, o casal Barney e Betty Hill. Barney Hill nasceu em 20 de julho de 1922 em Newport News, na Virgínia. Ele, que desde a sua infância passou por preconceito racial, acabou tornando-se um forte ativista social. Ele deixou a escola para trabalhar como estoquista em uma loja na Filadélfia, onde trabalhou por pouco tempo. E aí, então, ao completar 18 anos, ele alistou-se no exército dos Estados Unidos, alguns meses antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aí, durante a guerra, ele foi enviado para campos de batalha na Europa, travou algumas batalhas, inclusive foi ferido por uma granada. E com esse ferimento ele perdeu vários dentes da boca. E por causa disso ele passou a usar dentaduras. Após a guerra ele foi dispensado do serviço militar e começou a trabalhar no US Post Office, uma espécie de correio lá dos Estados Unidos. E aí a gente vê uma foto dele trabalhando na sua função. E nesse período ele teve 2 filhos com a sua primeira esposa, a Ruby. E ele era tido por todos ali como um pai dedicado e exemplar, que inclusive participou do movimento escotista lá no estado da Filadélfia, onde ele morava. E a gente sabe que o movimento escoteiro, o movimento escotista, forma grandes pessoas muito sinceras, muito honradas, e com uma grande personalidade. E não é diferente no caso dele, né? Uma coisa que vale a pena citar é que o Barney Hill ele era extremamente cético a respeito de OVNIs, discos voadores, seres extraterrestres antes da abdução que ele vivenciou. A outra protagonista, a Betty Hill, ela nasceu em 28 de junho de 1919 em Newton, no estado de New Hampshire, lá nos Estados Unidos. Seu nome de batismo, Eunice Elizabeth Barrett, era a mais velha de 5 irmãos. Ela graduou-se na Sanborn Seminary em 1937 e trabalhou na Universidade de New Hampshire, em Durham, por aproximadamente 2 anos. E ela deixou os estudos então para se casar com Robert Stewart em 7 de junho de 1941. Esse casamento durou 14 anos e depois do divórcio, Betty retomou seus estudos na New Hampshire University e formou-se em 1958 em serviço social, uma função que ela exerceu aí por vários anos. E a Betty Hill ela também era ativista social. E aí, com amigos em comum com Barney, eles foram apresentados e pouco depois acabaram engatando em um romance. Esse romance resultou num casamento em 12 de maio de 1960. A lua de mel do casal só se realizou em setembro de 1961. Então, na lua de mel, eles resolveram viajar para as Cataratas do Niágara, lá na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. E foi no retorno dessa viagem de lua de mel que aconteceu a famosa abdução do casal Barney e Betty Hill. E como que foi então essa abdução? Então, na noite de 19 para 20 de setembro de 1961, eles voltavam dessa viagem, as Cataratas do Niágara. Eles saíram de Montreal com destino a Portsmouth, onde eles moravam, e a previsão de chegada no destino era por volta das 3 horas da manhã de 20 de setembro. A noite estava muito limpa e estrelada, céu com ótima visibilidade, o Barney dirigindo o carro e a Betty contemplando o céu e cuidando da cadelinha Delcy, a outra protagonista do caso também. A Delcy estava nos pés da Betty, no banco do carona, ao lado do motorista. E aí, após passarem pelas cidades de Sherbrooke, Colebrook e Lancaster, passando pela rodovia interestadual 93,
a Betty observou uma luz estranha no céu. Então ela via a Lua, perto da Lua havia uma estrela de cor branca amarelada, que é o planeta Júpiter, depois se confirmou, e essa outra estrela que estava fazendo manobras na região. Ela via que esse objeto estava em voo, porque a posição dele em relação à Lua e em relação ao planeta Júpiter estava variando. E ao mesmo tempo em que apareceu essa luz, a cadelinha Delsey começou a ficar agitada, choramingando e tendo demonstração de medo de alguma coisa que eles não sabiam o que era. E eles associaram isso a um estresse de viagem. Então, eles acreditaram que se parassem na rodovia e deixassem ela andar um pouco, esse estresse iria diminuir e eles poderiam fazer a viagem tranquilamente. Então, eles pararam no acostamento da rodovia, enquanto a Betty saía com a cadelinha para ela esticar um pouco as pernas. O Barney pegou um binóculo e apontou para o objeto e viu que ele estava realmente em movimento. E ele, a princípio, acreditou que era um avião comercial fora de rota, pois ele só via as luzes e o objeto mudando de direção. Mas a estranheza do movimento do objeto logo chamou a atenção de todos. Não era um avião, o avião vai passar em linha reta e vai para o destino, mas esse objeto ele ficava circulando sobre a região e deixou a Betty um tanto intrigada com o que ela estava observando. Então eles seguiram viagem e em determinado momento eles passaram pela região de Indian Head, essa região que a gente vê aí, a gente está vendo algumas fotos. E aí então eles perceberam que esse objeto repentinamente desceu, pairando à frente na rodovia, cerca de 30 metros acima do solo, pairando silenciosamente. O Barney então saiu do veículo, pegou o binóculo e pegou uma pistola que tinha no porta-luvas e foi em direção a esse objeto para observar melhor. E a Betty ficou no carro. De repente ela vê o Barney correndo de volta para o carro, assustado, dizendo que deveriam sair dali muito rapidamente ou senão eles seriam levados por aquele objeto. Mas o que o Barney viu? Quando ele se afastou do carro e seguiu em direção ao objeto, ele apontou o binóculo. E aí ele viu este objeto, esta representação que a gente vê, a representação do objeto com janelas. E nessas janelas havia tripulantes, haviam pessoas estranhas. E uma delas olhou detidamente para o Barney, causando uma sensação muito estranha. Aqui a gente está vendo os desenhos que eles fizeram depois, o Barney fez do objeto que ele avistou. A gente vê a representação das janelas e os tripulantes a bordo. Então ele voltou para o carro, arrancou o carro rapidamente, seguindo em direção à estrada, seguindo em direção à cidade de destino, onde deveria chegar por volta das 3 horas da manhã. Só que ao sair desse local e dirigir um pouco, alguns minutos, eles começaram a ouvir bip, bip, bip ao redor do carro, um barulho estranho, ao mesmo tempo que eles sentiam uma vibração estranha no ambiente e se sentiam um pouco tontos, um pouco confusos. Isso tudo parou um pouco, eles continuaram dirigindo e de novo aquele bip bip, aquela sensação, aquela vibração, e eles estavam confusos, e aí seguiram a viagem novamente em direção à casa deles. Chegando no destino, eles acreditavam que iam chegar por volta das 3 horas, que era o horário planejado, mas quando eles chegaram na cidade, eles perceberam que já estava amanhecendo. Havia ali pouco mais de 2 horas de tempo que eles não sabiam o que havia acontecido. É o chamado missing time, o tempo perdido, que ocorre em milhares de casos de abdução aí por todo o planeta. O Barney, quando chegaram em casa, o Barney se sentia sujo e grudento. E aí então ele resolveu imediatamente tomar um banho. Logo depois que ele saiu do banho, a Betty entrou para tomar banho e o Barney foi descarregar a bagagem do carro. Um carro que eles usavam era muito semelhante a esse, um Chevy Bel Air modelo 1957. E aí então eles foram descansar. Depois que eles descansaram, eles conversaram a respeito. E aí combinaram de cada um fazer um desenho representando o que eles tinham visto. E depois eles fariam um desenho separado e depois eles iriam comparar essas informações. E aí depois disso eles resolveram conversar entre eles sobre o que eles iriam fazer. E aí o Barney sugeriu que não se falasse mais a respeito, que ninguém iria acreditar naquela história que era realmente muito estranha. A Betty discordou, ela achava que isso deveria ser relatado para alguém. Mas ficou ali, né, em banho-maria, respeitando a decisão do marido. Mais horas mais tarde, ela estava se sentindo muito inquieta e ligou para a irmã dela, a Janet Miller, e aí resolveu relatar o que tinha acontecido
naquela noite. E aí a Janet Miller ouviu atentamente e aí sugeriu para Beth pegar uma bússola e ir em direção ao veículo e ver se haveria algum distúrbio eletromagnético na bússola. E aí a Beth, ela chegou com a bússola e ela viu que havia marcas lustrosas em vários pontos do veículo. E quando ela aproximava a bússola para essas marcas, a bússola girava descontroladamente. E aí a Beth, ela relatou assim mais tarde: eu peguei a bússola e fui até o carro. Barney se recusou a ir, dizendo que ele estava tentando esquecer o que aconteceu. Ainda estava chovendo, mas eu podia ver meu carro claramente sobre a luz da rua, em frente à minha casa. Eu andei ao redor dele, segurando a bússola, e não sabia o que eu estava procurando. Quando eu passei por ele, vi muitos pontos altamente polidos do tamanho de $0,5 ou dólar de prata. O carro estava molhado da chuva, mas estas marcas eram perfeitamente visíveis. Eu me perguntava o que seriam. Coloquei a bússola sobre eles e começou a girar e girar. E pensei que devia ser devido à forma como eu estava balançando a bússola. Então eu coloquei-o no carro e tirei a minha mão. A bússola estava realmente girando e começou a girar. Como eu estava vendo isso, eu fui acometida de terror profundo. Eu estava ali, em pé na chuva, sob a luz da rua, dizendo para mim mesma: não grite, mantenha calma e não tenha medo, está tudo certo. Depois disso, ela contou para o Barney e a história se espalhou na vizinhança e os vizinhos foram ver isso, as marcas lustrosas, o teste com a bússola girando quando se aproximava destas marcas. E aí, estranhando o fato, eles resolveram realmente relatar esse episódio para os militares da Força Aérea dos Estados Unidos na base aérea de Pease, que ficava ali perto. Pouco tempo depois, a Janet Miller foi visitar o casal e realmente viu as marcas lustrosas no veículo e o efeito que a bússola sofria ao se aproximar dessas marcas. E aí então ela percebeu outras coisas. Antes dessa experiência, o Barney era uma pessoa muito divertida, sempre fazendo brincadeiras, jogos, sempre animando todo o ambiente. E depois dessa experiência, o Barney estava muito calado, sério e introspectivo. Ela percebeu essa mudança de personalidade no Barney Hill. E aí então, durante a conversa, durante a análise dos elementos presentes naquela cena, eles perceberam que os relógios do casal, os relógios de pulso dos dois, os dois relógios, estavam quebrados no visor e eles estavam parados, eles não estavam mais funcionando, os dois relógios. Perceberam que o vestido da Beth estava rasgado em 2 pontos também e que na calça que o Barney usava naquela noite estava com grama, estava com vegetação, ou seja, ele foi arrastado por alguma coisa, por alguém, mas arrastado em pé. Sabe quando você ampara uma pessoa que está meio que desmaiando? Você deixa ela em pé e vai arrastando. Então havia sujeira na barra da calça e os sapatos, que eram bem novos, estavam danificados nas pontas, provando que ele foi arrastado de alguma forma. E eles encontraram também um ferimento nas costas de Barney, que não sabiam como que surgiu. Isso chamou a atenção de todos eles e deixou o casal bastante intrigado. Outra coisa que eles descobriram é que a correia do binóculo que o Barney usou para observar esse objeto estava partida em determinado ponto, como se alguém tivesse cortado aquela correia. E aí então, com todo esse conjunto de fatos, eles resolveram contar para os militares na base aérea de Pease. Então, em 21 de setembro, a Beth telefonou para o 100º Esquadrão de Bombardeiros da base aérea de Pease, em Newington, New Hampshire. Eles foram entrevistados ao longo de várias ligações, foram entrevistados pelos militares. Essas entrevistas foram gravadas com consentimento do casal e isso gerou várias dezenas de páginas de documentos da Força Aérea dos Estados Unidos e em especial lá o projeto Blue Book, que na época investigava casos ufológicos. Esses documentos atualmente são públicos. Você está vendo algumas imagens aí? Esses documentos contêm todos os detalhes levantados pelos militares ao longo das entrevistas gravadas, mas tem informações adicionais que não eram de conhecimento do casal. Por exemplo, os militares apuraram que outros militares da Força Aérea que passavam por essa região onde a abdução ocorreu avistaram um objeto estranho na mesma região e no mesmo horário onde a abdução aconteceu. E um detalhe interessante é que radares da Força Aérea detectaram realmente um OVNI naquela área, naquele local, naquela data.
Apesar de todas essas evidências do relato consistente do casal, do avistamento dos militares, detecção de radar, a Força Aérea dos Estados Unidos tentou rotular todo esse incidente como uma confusão a partir de uma anomalia de inversão térmica, que não explica em nada esse caso. No dia 23 de setembro, a Beth então resolveu ir até uma biblioteca na cidade de Portsmouth e em busca de livros que abordassem a temática ufológica. Em um dos livros, ela encontrou o contato da NICAP, uma instituição de pesquisa a nível científico lá dos Estados Unidos, formada apenas por cientistas e engenheiros, e resolveu escrever uma carta para eles relatando o episódio. Em resposta, a NICAP informou que iria mandar um investigador até a casa do casal para coletar as informações. E já nos dias seguintes, a Beth começou a ter estranhos pesadelos. Ela tinha pesadelos de que era retirada do carro por seres estranhos, levado para uma espécie de nave onde ela passava por exames médicos e conversava com os tripulantes. E ela percebeu que esses sonhos eram muito vívidos e eram conectados entre si. Tinha começo, meio e fim, havia uma ordem lógica em tudo aquilo. Isso deixou ela bastante intrigada. E aí então ela resolveu fazer anotações de cada sonho que ela tinha. Ela criou um diário de anotações. Então neste diário tem trechos como este. Nós chegamos a uma pequena clareira na floresta. Diante de nós estava um disco quase tão grande como minha casa. Estava escuro, mas parecia ser metálico. Nenhuma luz ou janela era visível, e eu tive a impressão de que estávamos nos aproximando por trás daquilo. Nós andamos 1 ou 2 passos na rampa, que nos levou a uma porta. Neste ponto eu fiquei assustado novamente e me recusei a andar. O líder falou com firmeza, mas de uma forma gentil, ressaltando que eu não tinha razão para ter medo. Mas quanto mais atraso eu causasse, mais longe eu estaria do carro. Eu dei de ombros e concordei que poderia acabar com isso, mas eu percebi que não havia muita escolha nessa situação. Analisando esses sonhos repetitivos da Beth, o comportamento do Barney que mudou, eles se enquadram no que a gente chama de estresse pós-traumático. Toda pessoa que passa por situação de estresse, com casos envolvendo criminalidade, envolvendo guerras, tragédias, por exemplo, desenvolvem síndromes de pânico, desenvolvem comportamentos de fobia em determinadas situações, comportamentos repetitivos e estresse psicológico decorrente da experiência que eles viveram. A gente percebe isso em veteranos de guerra, vítimas de criminalidade e abduzidos, como é o caso do Barney e da Beth Hill. Em 17 de outubro, o pesquisador da NICAP foi até a casa do casal e, ao longo de 6 horas, conduziu uma entrevista coletando o máximo de informações possíveis. E depois outros pesquisadores foram até lá também para coletar o testemunho do casal, coletar o relato deles. E cada nova entrevista expandia a percepção do casal. Então eles começavam a associar outras coisas estranhas com esse caso. Eles percebiam a ligação entre isso e determinados eventos que eles estavam testemunhando. Por exemplo, a cadelinha Delcy, que estava com eles no dia da abdução, logo após o episódio, ela apresentou uma estranha infecção epidérmica e apresentou também problemas respiratórios. Então, esses detalhes que eles foram obtendo, surgindo, as pequenas evidências, os dados estranhos que eles estavam obtendo com tudo isso, motivou eles a ir em busca de mais informações. Então, eles buscaram a ajuda de especialistas. E fez também com que eles fossem e refizessem ao longo de várias ocasiões a viagem que eles fizeram. Desde o momento que viram aquela luz até o momento que chegaram em casa. Então refizeram esse trajeto várias e várias vezes. Sempre observando onde eles estavam passando, o que aconteceu em cada etapa. E nesse processo, eles tiveram mais crises de pânico. Principalmente o Barney, crises de estresse pós-traumático. Então, por exemplo, em determinada situação, o Barney estava andando numa estrada e havia crianças próximo da rua e ele teve que reduzir. E essas crianças se aproximaram do carro. Isso deixou ele tão assustado, tão em pânico, que ele parou o carro, abriu a porta e saiu correndo. Deixou o carro lá ligado e tudo, com medo daquelas crianças que estavam chegando próximo ao carro. Então, isso são situações de estresse pós-traumático que ele vivenciou após a abdução dele. E aí, então, o casal conseguiu encontrar um psiquiatra lá em Boston, nos Estados Unidos, que trabalhava com hipnose, o Dr. Benjamin Simon, esse que a gente vê na imagem.
E aí eles fizeram uma primeira consulta em 14 de dezembro de 1963. E aí até junho de 1964 eles passaram por sucessivas sessões de hipnose regressiva. E eram feitas em separado. Então uma sessão com o Barney e uma sessão com a Betty. Eles eram regredidos até o momento da abdução, relembravam as coisas referentes à abdução, aquilo era gravado em fita. E ao final da sessão, o Dr. Simon ordenava que eles esquecessem o que eles haviam relembrado e relatado naquela sessão. Aí, ao final de todo o tratamento, eles reuniu os dois, permitiu que eles ouvissem as gravações e permitiu que eles lembrassem novamente tudo que eles já haviam relatado. E aí eles puderam cruzar as informações. O interessante é que o Dr. Simon era inicialmente cético com relação à questão ufológica. Ele não acreditava que houvesse uma relação ufológica nisso. Ele acreditava que a Betty havia fantasiado nisso tudo e o Barney havia embarcado na história. Mas depois ele viu que eram relatos consistentes, não contraditórios e que se complementavam entre si, o que fez ele mudar de ideia e depois acreditar que aquilo era um relato real. Mas o que foi relembrado então nessas sessões de hipnose regressiva? Antes de a gente saber o que eles relembraram, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, você sabe que é rapidinho, é só clicar ali no botãozinho de se inscrever. Aproveita e deixa um likezinho também e compartilha aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas tomem conhecimento deste fantástico caso da ufologia mundial. Muito bem, agora que você já se inscreveu, já deixou seu likezinho, vamos conhecer o conteúdo dessas sessões de regressão. O que aconteceu naquele momento de lapso de tempo. Então aqui a gente está vendo uma das últimas sessões, quando o Dr. Simon permitiu que eles relembrassem a experiência deles e depois pudessem complementar conscientemente o relato. Tá? Aqui então à esquerda nós temos o Dr. Simon, ao meio temos o Barney Hill e daí a Betty. O Barney, então, ele relatou sob hipnose que ele saiu da rodovia 3 e entrou numa estrada lateral até chegar a uma ponte ferroviária, onde havia o que parecia ser um bloqueio na estrada. Em um campo nas proximidades havia o que parecia ser uma lua cheia avermelhada pousada no solo, e próximo havia algumas pessoas sinalizando para que parassem o veículo e descessem do carro. Esses seres tinham um aspecto baixo e uma forma humanoide, uma forma semelhante à humana, mas os detalhes anatômicos mudavam um pouquinho. E aí então eles se aproximaram do carro, se dividiram em dois grupos. Um grupo foi pela esquerda, outro pela direita, em direção às portas do veículo. Então eles chegaram e tiraram o casal do veículo. Esses seres ajudaram Barney a sair do carro, e aí ele relatou um detalhe que a gente encontra em 99% dos casos de abdução. Uma situação em que o alien, o abdutor, olha fixamente para o abduzido, olhando no olho do abduzido, e com isso o abduzido se sente fraco. Ele perde a sua vontade de fazer qualquer coisa, ele se torna subjugado. Acaba sendo controlado pelo tripulante. Então, diante disso, o Barney não conseguiu reagir e os seres então seguraram ele pelos lados e foram arrastando ele até dentro do objeto. E aí ele relata: eu fui levado para uma sala, eu fui colocado em uma mesa e eu estava com medo, mas de alguma forma não o suficiente para correr. Eu achei que poderia acabar logo se eles não me fizessem mal. Parecia como uma mesa de operações ou de exames médicos, eu não sei. Eu apenas sei que ela me suporta inteiramente e que é muito limpa, nada elaborado. Apenas que eu posso ficar nela e meus pés ficam para fora, na parte inferior dela. Então sugere que seja uma cama do tamanho do Barney, mas um pouquinho menor, a ponto de deixar os pés para fora da cama, né? E ali então, nessa cama, eles retiraram a roupa do Barney e fizeram vários exames físicos externos e internos no Barney Hill. A experiência de Barney ela foi assim um pouquinho brutal em determinados aspectos, porque ele não tinha controle, ele era totalmente subjugado, estava à mercê da vontade desses abdutores. Já no caso da Betty, a abdução dela foi um pouquinho mais amigável. Em nenhum momento ela se sentiu forçada a qualquer coisa. Sob hipnose, ela se recordou de ter sido escoltada até o descovador pousado, e havia dois homens à sua frente e um terceiro logo atrás dela. Em dado momento ela olhou para trás e viu o marido, o Barney, vindo amparado pelos dois tripulantes.
Ela viu que ele estava inconsciente, pois seus olhos estavam um pouco fechados. A bordo do aparelho, ela também passou por exames médicos em uma outra sala. Não é a mesma sala do Barney, ela ficou em outra sala. E aí ela relatou assim sob hipnose: nós entramos nessa sala, e alguns dos homens vieram junto com esse homem que falava em inglês e pararam por um minuto. Eu não sei quem eles eram. Eu acho que eles eram tripulantes, mas apenas ficaram pouco tempo. O homem que falava inglês estava lá, e o outro homem aproximou-se e eu não tinha visto antes. Eu acho que ele era um doutor. Existe um branco, é branco. Eu não sei se é branco ou cromado. Existe um banco e eles me colocaram no banco. Existe um pequeno suporte. Minha cabeça está apoiada no suporte. Interessante notar que havia 3 grupos, digamos assim, de tripulantes. Havia um que era o comandante, que ela chama de o líder. Havia um outro que ela chama de doutor, que era o que conduzia os experimentos. E havia os outros que seriam tripulantes da nave, que ficavam mais afastados e não interagiam tanto quanto os outros 2. O líder era o único que se comunicava em inglês com a Beth. Os outros se comunicavam numa outra língua que ela não soube definir. E aí ela se refere a esse médico como doutor ou examinador, né? Aí ela relatou assim: o examinador abriu meus olhos e examinou-os com uma luz. E ele abriu minha boca e olhou minha garganta e meus dentes. E ele olhou minhas orelhas. E depois ele colocou algo como um cotonete e colocou na minha orelha esquerda. Ele colocou isso em outro pedaço de material. O líder pega isso, enrola e coloca-o numa gaveta. Então ele sente meus cabelos e depois a parte de trás do meu pescoço. Eles tinham fios de cabelos, puxando-os para fora, e o entregam para o chefe, que os envolve e coloca na primeira gaveta. Então ele pega algo como que parecia uma tesoura, eu não sei o que é, e em seguida corta um pedaço do meu cabelo aqui. Eles cortam um pedaço dele e o entregam a ele. E então ele sente meu pescoço e através dos meus ombros ao redor da minha clavícula. Então tiram os sapatos e olham para os meus pés e minhas mãos. Ela descrevendo os exames iniciais pelas quais ela passou. Depois dessa etapa inicial, o líder pediu para Beth tirar o vestido dela. Então antes que ela pudesse tirar o vestido, os tripulantes já foram puxando e isso causou dano em 2 áreas do vestido, causando um rasgo. E aí então ela acabou ficando apenas de sutiã e calcinha. O examinador ordenou que ela deitasse em uma mesa de exame. Ela se deitou de costas e o examinador aproximou-se com um conjunto de agulhas. E cada uma dessas agulhas tinha um dispositivo fino. Com estas agulhas, o examinador tocou ao longo da coluna vertebral de Beth, logo atrás das orelhas, e em diversas áreas de sua cabeça, braços, pernas, abdômen e axilas. E o exame era totalmente indolor. E presume-se que esse exame era para fazer a avaliação do sistema nervoso da Beth. Em seguida, o examinador inseriu uma agulha no umbigo da Beth, num aparente exame de laparoscopia, uma técnica que não era conhecida, não era usada na medicina até então. E nesse momento a Beth sentiu muita dor com a inserção dessa agulha, mas era uma dor desproporcional, doía muito mais do que deveria doer. E aí então o tripulante, o líder, passou a mão na testa da Beth e a dor imediatamente cessou. O examinador então saiu da sala e ela ficou só com o líder e eles ficaram conversando. Neste momento a Beth pediu ao líder que ele fornecesse para Beth alguma prova que ela pudesse levar para comprovar o relato. E o líder concordou em fornecer a ela um livro que estava em cima de uma mesa. Neste livro a Beth viu caracteres estranhos. Então ela ficou com esse livro na mão e aí perguntou para os tripulantes, para o líder, de onde eles vinham. E aí o líder então atravessou a sala e puxou uma espécie de mapa que ficava numa parede. Perguntou se ela conhecia alguma coisa sobre o universo, se ela já tinha visto um mapa como aquele. E ela obviamente disse que não conhecia. Nesse mapa ela viu várias esferas que ela presume serem estrelas de tamanho variado espalhados ao longo desse mapa. Ligando uma esfera na outra havia linhas, como se fosse indicando uma trajetória, um caminho, alguma coisa assim. A Beth então perguntou onde estava o lar dele. E aí o líder perguntou para Beth se ela sabia aonde estava o lar da Beth naquele mapa.
A Beth disse que não sabia. Então o líder falou assim: se você não sabe onde você está, então não há motivo para dizer de onde eu sou. Depois, por meio da hipnose, a Beth conseguiu desenhar esse mapa. Ela desenhou o mapa e desenhou os caracteres que ela viu no livro. Aqui a gente está vendo o desenho do mapa e aqui a gente está vendo os caracteres que ela viu nesse livro. Depois dessa rápida conversa, o tripulante, o líder, guardou o mapa de novo na parede e logo em seguida aconteceu um fato bem curioso. Os tripulantes entraram bastante eufóricos e foram em direção a Beth, fazendo ela abrir a boca e tentando puxar os dentes dela para fora. E aí eles acharam isso muito estranho. Aí o líder perguntou por que os dentes do Barney saía e o dente dela não saía. Aí ela explicou que os dentes do Barney era, na verdade, uma prótese, era uma dentadura em função da idade. E aí ela teve que explicar as noções de envelhecimento e contagem de tempo aqui na Terra. E após isso, então, eles colocaram a roupa de novo e os tripulantes escoltaram o casal de volta ao carro. E antes de entrar no veículo, eles pegaram o livro de volta e não deixaram que ela trouxesse o livro com ela como prova de sua experiência. Isso deixou ela bastante irritada. E ela então foi informada pelos tripulantes de que sua memória seria apagada. Barney então, talvez controlado por alguma força, dirigiu o carro até a estrada e depois aconteceu aquela série de bips, encerrando a fase da amnésia e permitindo que eles relembrassem a partir daquele ponto de novo a experiência que eles haviam tido. Então aqui nós temos a planta baixa desse objeto. Então nós temos a indicação da rampa ali na parte inferior. Seguindo pelo corredor à esquerda, na primeira sala, é a sala onde a Beth foi examinada, e na segunda sala é onde o Barney foi examinado. Agora, os detalhes bem interessantes dizem respeito à evidenciação e à comprovação que existe por trás deste caso. Então, nós temos no veículo as marcas lustrosas com forte efeito eletromagnético, que foi testemunhado por várias dezenas de pessoas ali na região. Temos os sapatos do Barney Hill que ficaram danificados e sujos por conta de ter sido arrastado em um ambiente de natureza. Temos a calça dele que também ficou suja, impregnado de plantas e vegetação rasteira. Nós temos também como comprovação o relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, indicando que havia um OVNI na região e havia testemunhas militares que confirmaram visualmente a presença do OVNI no dia, horário e local que a abdução ocorreu. Temos também os relógios de Barney e Betty Hill quebrados no visor e parados no mesmo momento. Esses relógios jamais voltaram a funcionar depois disso. Temos o quadro fisiológico da cadelinha Delsey, que teve infecção epidêmica, o quadro de problema respiratório e depois a agitação noturna que ela passou a ter também. Temos os binóculos do Barney que foi danificado. Temos os pesadelos da Beth que tem uma sequência lógica, começo, meio e fim, com conexão entre eles, complementando as informações da hipnose. Temos os efeitos fisiológicos no Barney, além do estresse pós-traumático que ele desenvolveu, o ferimento nas costas e o conjunto de verrugas que surgiu na sua virilha, em um local onde foi colocado um instrumento de análise científica durante a sua abdução. Aqui a gente está vendo uma imagem do Barney, tempos depois da experiência. Nós temos ali na calça, indicado naquele círculo, nós temos o local das verrugas. Perceba que existe um altorrelevo, inclusive, formado por essas verrugas. Na manhã do dia 20 de setembro, o Barney examinou aquela região, pois sentia que havia algo errado ali, mas não percebeu visualmente nada. Apenas em fevereiro de 1962 é que essas verrugas começaram de fato
a aparecer. Então ele buscou a ajuda de especialistas para tentar entender o que era aquilo, e os especialistas recomendaram a remoção cirúrgica dessas verrugas. Então foram feitos diversos testes para comprovar a opinião inicial do médico de que o problema poderia ser de origem venérea. Só que os exames deram negativo para essa possibilidade, e aí então o Barney procurou um outro especialista que fez a remoção dessas verrugas, mas sem jamais conseguir identificar a origem delas. Nós temos também a questão dos testemunhos coincidentes. O que Barney relata complementa o que a Betty relata e vice-versa. A gente tem, por exemplo, a questão da dentadura. O Barney recordou do momento que eles tiraram a dentadura da boca dele e ficaram intrigados olhando aquilo e saíram da sala. E a Betty relembra deles entrando todos eufóricos, questionando ela por que o dente dela não saía e do Barney saía. Uma outra comprovação deste caso é o vestido azul de acetato que Betty usava naquela noite, que era a primeira vez que ela estava usando, inclusive, e que logo após a abdução se apresentou rasgada em dois pontos distintos. Aí a gente está vendo a imagem do vestido. Esse vestido também estava manchado por uma substância rosa, especialmente na região da gola e em torno das mangas e na parte superior do corpete. Esse vestido foi analisado em laboratórios em agosto de 1977, e uma das análises foi realizada usando raio-x fluorescente. E isso revelou que no vestido havia traços de sódio, enxofre, cloretos e silício. Sódio e enxofre poderiam ser encontrados no vestido, isso não seria algo estranho, mas cloritos e silício não deveriam ser encontrados, né? Isso já surpreendeu os técnicos que fizeram essa análise. Também foi realizado um teste de espectroscopia de emissão que revelou que havia grandes quantidades de sódio, alumínio, ferro e magnésio presentes no vestido, além de pequenas quantidades de manganês, cálcio e silício. O misterioso pó rosado que foi encontrado no vestido também foi analisado e se descobriu que era composto de hidrocarbonetos orgânicos indeterminados. Foi realizado um novo teste de raio-x fluorescente no vestido, tempos depois, que revelou que havia diferenças na composição de elementos entre a parte da frente e a parte de trás do vestido. Alguma coisa causou alteração. Então, os cientistas resolveram tirar 2 pedaços de tecido em diferentes partes para fazer análise. Eles colocaram as amostras, tanto as amostras afetadas quanto amostras não afetadas, em uma solução concentrada de ácido nítrico misturada com ácido sulfúrico, e ali elas se dissolveram. E aí a solução que resultou dessa análise foi analisada por espectroscopia de emissão, e ali eles detectaram traços de cobre, cálcio, silício, magnésio e ferro em ambas as amostras. E aí tentaram também reproduzir a mancha, descobrir o que poderia ter causado aquela mancha. Fizeram diversos testes secos e molhados, usando cloro, ácidos diversos, luz ultravioleta, lâmpada solar, e não foi possível reproduzir aquele tipo de mancha observada. Uma especialista em química analítica, a Phyllis Bundiger, que é essa senhora que a gente observa aqui, ela também realizou análises no vestido. Entre novembro de 2001 e outubro de 2003, ela realizou numerosos testes nas amostras de tecido e concluiu que as áreas manchadas foram revestidas com material biológico, proveniente principalmente de proteínas e óleo natural. Esta proteína atacou as fibras e o corante nas amostras de tecido, resultando em descoloração, deixando a estrutura das fibras mais flexível. E estas proteínas não teriam origem na Betty ou no Barney, ela teria uma origem externa. A análise do pH nessas áreas revelou que a área manchada tinha um teor mais elevado de ácido do que áreas não manchadas. E na análise microscópica, ela encontrou traços de poeira doméstica, pelos de animais, fibra de outras roupas, entre outras coisas, indicando que o mesmo esteve guardado durante muito tempo. Agora, uma coisa interessante é que essas áreas onde havia essas manchas são as áreas onde os tripulantes tocaram no vestido. Então, muito possivelmente, essa mancha foi produzida por alguma substância que havia na pele desses tripulantes. A substância oleaginosa que eles descobriram nessas manchas foi misturada em água e produzia espuma. E também detectaram 3 tipos de DNA nessas regiões. Uma parte do DNA era de Barney Hill, outra parte do DNA era de uma bactéria Alpha Proteobacterium,
e um terceiro não tinha origem identificável. E aí foi feito um teste interessante também. Eles pegaram amostras da área manchada e amostras da área não manchada, dissolveram em solução aquosa e depois essa solução aquosa foi colocada em trigo plantado previamente. O trigo irrigado com essa solução das áreas afetadas cresceu de forma muito mais rápida e muito mais intensa do que o trigo das soluções de áreas não afetadas, mostrando que havia uma clara alteração ali nesses componentes. Uma outra comprovação é o mapa estelar que a Betty desenhou. Ela desenhou isso em 1964 e chamou a atenção de vários cientistas, e eles passaram a analisar aquilo. Em 1968, a astrônoma Marjorie Fish construiu um modelo tendo como premissa que uma das estrelas do mapa seria o nosso Sol. E aí ela copiou à mão as coordenadas de aproximadamente 1000 estrelas, criou um modelo tridimensional desse mapa e fez uma análise em busca dos padrões possíveis a partir de todo o conhecimento científico que existia na época. Ela excluiu desses mapas as estrelas que obviamente não poderiam suportar a vida, estrelas duplas, estrelas triplas, estrelas de alta emissão. Então nos anos seguintes ela prolongou esse estudo sem avançar muito. Ela não conseguia identificar um padrão de estrelas que se encaixasse no desenho da Betty Hill. Em 1972, os cientistas publicaram o Catálogo Estelar de Gliese, contendo estrelas que não eram conhecidas na época da abdução e na época da hipnose da Betty Hill. E com base nessas novas estrelas descobertas pela astronomia, ela pôde finalmente identificar um padrão de estrelas. Ela esperava encontrar milhares de padrões semelhantes ao que a Betty desenhou, mas ela encontrou um único padrão de estrelas que se encaixava perfeitamente no desenho da Betty Hill. E aí, obviamente, isso teve uma grande repercussão. Vários cientistas fizeram uma análise no modelo tridimensional que a Marjorie Fish criou e perceberam que ele era extremamente exato. E esse estudo da Marjorie Fish indicava que os tripulantes desse objeto se originavam possivelmente em duas estrelas, batizadas pela nossa astronomia de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2. Esse modelo que a Marjorie Fish criou dentro do seu estudo, ele é usado até hoje em aulas de astronomia na Universidade Estadual de Ohio, dada a sua. E com todas essas comprovações, com toda essa evidenciação de natureza científica confirmando os avistamentos, a experiência de abdução de Barney e Betty Hill, este caso permanece como um dos mais interessantes e sólidos da ufologia mundial. Foi o primeiro, a ser divulgado de forma ampla pela ufologia. O primeiro caso de abdução. Não foi o primeiro a acontecer, mas foi o primeiro a ser divulgado. E o padrão verificado nesse caso de abdução foi encontrado em milhares de outros casos de abdução aí por todo o planeta. E eu quero saber o que você achou desse caso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa ocorrência, sobre esse caso, o que você achou de extraordinário nesta fantástica aventura do casal Barney e Betty Hill. Certo? Você que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa seu likezinho, seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Convido vocês também a participar do nosso grupo no Telegram, o link está na descrição. É só clicar, você já vai direto para o nosso grupo no Telegram, um grupo bem legal. Bastante gente bacana lá debatendo sobre ufologia. E se você gosta do nosso canal e quiser ajudar a manter o nosso trabalho, nós temos um Pix e um Apoia-se. Também os linkzinhos estão aqui na descrição, a chave Pix também. Certo? Vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Ative o sininho para receber as notificações e ficar informado aí quando vem novos trabalhos bem legais para vocês. Certo? Ótima semana para vocês, um grande abraço e tchau!